noite, eu sou Deise Aguilera, terapeuta holística, e esse é o programa O Sagrado Feminino. Na semana passada, falamos sobre aceitação. Aceitação do seu poder feminino, de você se sentir mulher. E hoje eu quero falar sobre aceitação novamente, mas com uma outra abordagem. É muito comum que eu vejo em muitas clientes essa dificuldade de se aceitar. E não só de se aceitar, mas também de aceitar o passado, as coisas que viveu, as situações e as escolhas que aconteceram na sua vida e que muitas vezes fizeram com que essa mulher tivesse a maturidade que tem hoje. É claro que nenhuma de nós quer sofrer. Todas nós queremos ter uma vida plena, com amor, alegria, felicidade. Mas nem sempre as nossas escolhas elas são as mais assertivas. E quando não temos essas escolhas assertivas, muitas vezes estamos enroladas em situações de conflito, dor, sofrimento e, de alguma maneira, às vezes ficamos apegadas a esse sofrimento. Então é muito comum que eu veja mulheres que chegam aqui para mim e que estão presas, pensando e vivendo ainda o passado. Situações de relacionamentos que não foram muito bons, pessoas que foram às vezes até mesmo maltratadas por seus parceiros, passaram por situações ruins e que deixaram cicatrizes profundas. E essas cicatrizes, elas precisam ser apenas um impulso para que elas vivam uma vida mais plena, mais saborosa. Mas nem sempre é dessa maneira. Às vezes, essas cicatrizes ficam doendo por toda uma vida. E esse apego à dor que se viveu, ele precisa acabar. Pois, às vezes, as mulheres entendem que, se lembrar das dores, das situações ruins que passaram nos seus relacionamentos, seja isso dentro de um relacionamento amoroso ou até mesmo numa empresa. Eu vejo pessoas, mulheres, que estão apegadas, por exemplo, a empregos que tiveram situações ruins, onde o chefe não as valorizou, ou elas foram maltratadas, ou o dinheiro que elas recebiam não era o adequado, e elas ainda continuam se ressentindo por isso, se ressentindo pelo que viveram. Assim como nos relacionamentos amorosos, ou até mesmo com os filhos. Mulheres que os filhos não tiveram essa honra pelos pais e que maltratam, né, os seus pais, tanto pai quanto mãe, e elas ficam presas nessa amargura, observando essas coisas que já passaram e se alimentando ainda dessa dor. E esse é o ponto que precisamos corrigir. Comece a analisar a sua vida, comece a analisar as suas ações, porque isso pode parecer um desequilíbrio que é muito ruim, que você não faz isso na sua vida, mas muitas de nós temos essa tendência de ficar olhando para alguma questão do passado que ainda não foi resolvida internamente, não houve aceitação. Pois quando não aceitamos alguma coisa que vivemos, a nossa tendência é ficar remoendo, pensando naquilo e de vez em quando aquilo volta na nossa cabeça, como um grande lembrete. Isso vai fazer com que você crie crenças sabotadores, crie ações e reações na sua vida em que vão levar muitas vezes você para o mesmo caminho. Então, se você ainda vive nessa frequência de dor, de apego com situações ruins do passado, você ainda não aceitou o que você viveu, é muito possível que essas situações continuem se repetindo na sua vida, pois você se alimenta dessas situações ainda no dia de hoje. Então, para ficar um pouco mais claro, imagine que você teve um relacionamento em que o seu parceiro não respeitava as suas ideias, não olhava para você
como uma mulher vencedora, uma mulher inteligente, uma mulher que estava ali à frente do seu tempo. Ele olhava você com algum tipo de desprezo, como se você não fosse ninguém, ou que você não fosse a mulher mais linda do mundo. Você vive aquela situação e em algum momento você consegue se libertar desse parceiro. Mas começa a atrair parceiros muito parecidos com esse, que trazem algum tipo de frequência que não traz para você o amor verdadeiro. Então esses parceiros vão se repetindo e você nunca tem essa felicidade plena com os parceiros que vão chegar. A ideia aqui é que você lide com a questão, com o mal pela raiz. E você entenda que você viveu uma situação que não foi tão saborosa, que não foi tão boa, um parceiro que muitas vezes pode ter humilhado você, não ter valorizado, não ser o parceiro ideal naquele momento da sua vida. Quando você aceita que você viveu aquilo, toda essa energia, ela se acalma, ela cessa e você para de dar força para alguma coisa que você não quer mais viver. Então, às vezes, você ainda não perdoou o parceiro. Ainda está ali, porque ele fez isso comigo, porque ele não me entendia, ele não sabia conduzir o relacionamento. E toda vez que você está com esses sentimentos, lembrando e trazendo essas emoções para uma situação do passado, você ainda se alimenta dele. Então, aceitar o passado do jeito que ele foi, não importa quais foram as suas escolhas, aceite o que você viveu. Apenas aceite. Quando você tem essa aceitação, você consegue se encaminhar para uma vida mais plena. Porque quando a gente não aceita, a gente está alimentando a energia, a gente está brigando com a energia. Nós estamos falando, ei, eu ainda estou aqui. Me veja, me veja. E às vezes é esse reconhecimento que você está buscando. Aceite que essas escolhas foram parte de quem você é, ou de quem você foi. E nesse momento, tudo que você precisa é deixar que isso parta da sua vida. Aceite o seu passado como foi, ainda que ele tenha sido muito ruim. Se você sofreu algum abuso físico, emocional, mental, sexual, apenas aceite as coisas como foi. E pare de dar vazão para alimentar uma circunstância que já não existe mais. Mas que você, às vezes, pode estar brigando internamente e se alimentando disso. Apenas aceite. À medida que você aceita, essa força, ela esfria, ela perde o poder sobre você. E quando nós aceitamos o nosso passado, como ele foi, os nossos empregos, os nossos relacionamentos, todas as questões que vivemos, seja de dinheiro, seja de amor, seja do que for, nós conseguimos criar uma possibilidade de uma vida melhor, porque temos uma consciência aprimorada para chegar no lugar de felicidade e amor. Às vezes não estamos conseguindo caminhar na nossa vida com esse amor e viver situações amorosas, porque estamos presas a uma energia do passado que nos deixa em conflito ainda. Traga isso para a sua vida. O que será que você ainda está alimentando do passado? Será que quando você olha os seus relacionamentos antigos, você consegue olhá-los com uma neutralidade? Você aceita tudo que você viveu? Será que os seus empregos que você já passou, as situações de brigas familiares que você já viveu, você consegue aceitar? Isso não faz nenhuma emoção em você, não faz nenhuma ressonância? Você consegue caminhar livre para a sua vida do hoje? Ou você ainda está julgando, culpando e colocando a sua energia, que é tão preciosa,
em situações que não agregam nada para você. Esse é um exercício que parece simples, mas não é. Ele é bastante complexo, porque muitas vezes não queremos mexer e cutucar feridas que aparentemente estão resolvidas, mas que, vez ou outra, pode estar passando por você, pelos seus pensamentos e pelas suas emoções, esses sentimentos. E você às vezes não percebe. Então, quando eu penso num namorado antigo, eu falo, aquele cara que foi ruim na minha vida. Olha só, você já está alimentando novamente o passado. Perceba se há situações e lacunas abertas de não aceitação do que você viveu. E comece a entender por que não aceita. Será que precisa esgotar esses sentimentos? Precisa falar? Precisa soltar a raiva que ficou acumulada? Precisa entender o porquê você ficou presa nessas situações que você mesmo atraiu para a sua vida? Pois toda a responsabilidade é sua, de tudo que você vive, escolhe e atrai. Então, quando aceitamos, paramos de ficar perdendo tempo com quem não somos mais. Pois o caminho da mulher sagrada é um caminho de amor, de respeito e de conexão com essa luz maior que somos como mulher. Mas, para que possamos viver tudo isso de uma maneira plena, precisamos nos aceitar. Precisamos aceitar o que vivemos no nosso passado, seja o que for. E só assim conseguiremos caminhar para esse caminho do sagrado feminino, que é o caminho de todas as mulheres. E quando todas as mulheres percebem em si essa força, então uma grande luz se acende no mundo. E o feminino consegue ser a luz desse mundo. Eu sou Deise Aguilera, eu sou terapeuta holística. Você pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho através do meu site www.movimentandosonhos.com.br ou através do meu blog deiseaguileraterapeuta.blogspot.com.br. Acesse esses canais e saiba um pouco mais sobre o meu trabalho. Eu trabalho com mulheres, eu dou aulas de Wicca, faço atendimentos personalizados através do Skype. Até a semana que vem.